Bem, pessoal, voltando no estudo de análise combinatória, vamos prosseguir com dois novos conceitos, que é o conceito de arranjo simples e o conceito de combinação simples. Anteriormente vimos o que tratava a análise combinatória, que na verdade é uma parte fundamental da matemática, que ajuda na contagem das possibilidades de determinado experimento. Depois disso vimos o que é o princípio multiplicativo, que é uma poderosa ferramenta. Basicamente, o princípio multiplicativo, ou também conhecido como princípio fundamental da contagem, diz o seguinte, que se determinada decisão D1 pode ser tomada de X maneiras, e qualquer que seja essa maneira, a decisão D2, que é a decisão seguinte, pode ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras de se tomarem consecutivamente as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Fizemos alguns exercícios sobre isso, e depois vimos o conceito de permutação simples. O que tratava a permutação simples? Consistia basicamente no seguinte, dados N objetos, A1, A2, AN, esses objetos distintos, de quantos modos é possível ordenar eles. Vimos que, como tem N decisões, a primeira decisão poderia ser tomada de N maneiras, a segunda de N menos 1, a terceira de N menos 2, e assim sucessivamente, até chegar na antepenúltima, que seria 3, a penúltima 2, e a última apenas 1. A essa multiplicação, demos o nome de N fatorial. E o símbolo usado para permutação é Pn. Então, hoje, basicamente, iremos estudar o arranjo simples e a combinação simples, ou combinações simples. Em primeiro lugar, vamos estudar o que seria arranjo simples. Denominamos de arranjo simples de N elementos, tomados P a P, onde P é menor ou igual a N, os agrupamentos ordenados diferentes que se podem formar com P dos N elementos dados. Ou seja, a grosso modo, você tem N elementos, A1, A2, A3, A4, até o enésimo elemento. Só que agora, diferentemente da permutação, você não vai ordenar todos esses elementos. Você vai ordenar apenas uma parte deles. Por exemplo, você vai ordenar só 3 elementos ou só 4 elementos, dependendo do problema. Essa quantidade restrita de elementos que é o P na definição. Então, novamente, vamos fazer um exemplo mais concreto. Suponha que você tenha 5 elementos. Então, vou chamar dos elementos de A, B, C, D e o elemento E. Então, o conceito seria basicamente o seguinte. Denominamos de arranjo simples de 5 elementos tomados. Eu vou tomar o P como sendo 3, ou seja, tomados 3 a 3. Os agrupamentos ordenados diferentes que podem ser tomados com 3 dos 5 elementos dados. Ou seja, os arranjos simples seriam os conjuntos com apenas 3 elementos dos 5 em questão. Então poderia ser A, B, C, poderia ser A, C e B, poderia ser B, C e D, D, E A, D e E. Observe que a ordem é importante. Esses dois conjuntos aqui, os dois contêm a letra A, a letra D e a letra E, mas eles são distintos. Então, o objetivo do arranjo simples é estudar quantos conjuntos que temos com a quantidade N de elementos, mas os subconjuntos, os agrupamentos, na verdade, são com a quantidade menor. Aqui, por exemplo, você tem 5 elementos, mas você vai fazer apenas agrupamentos com 3 elementos, agrupamentos ordenados. Lembrando muito bem que os agrupamentos são ordenados diferentes. Então vamos voltar aqui, e a gente precisa da simbologia, da notação. Como que você vai escrever a notação de arranjo? A gente já viu que permutação é Pn. O arranjo, você vai usar o A, vai representar aqui o arranjo, você pode representar assim,
ou assim. Ou seja, arranjos de N elementos tomados PAP. Arranjos de N elementos tomado PAP. E nos dois, a fórmula basicamente é dada assim. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, sempre que você cair um problema desse, podemos usar essa fórmula para descobrir quantos são os arranjos. Então, vamos agora em um exemplo. O exemplo consiste no seguinte. Gustavo, Maria Júlia, Ana, Pedro e Eduardo participaram de uma corrida. Quantas maneiras existem para formar o pódio para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Observe que o problema, então, matematicamente, é o seguinte. Você tem 5 pessoas. Então, 5 pessoas, no nosso caso, matematicamente, são 5 elementos. Quantas maneiras existem para formar o pódio para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, o P, na verdade, é 3. Então, a gente vai cair num caso onde é um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Por quê? Por que é um arranjo? Essa é a minha pergunta. Observe que se você tivesse colocado Gustavo como primeiro lugar, Maria Júlia como segundo lugar e Ana como terceiro lugar, é totalmente diferente de você colocar Ana no primeiro lugar, Maria Júlia no segundo lugar e Gustavo no terceiro lugar. Então, a ordem é extremamente importante nesse problema. Então, caímos em um caso de arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Então, a gente está arranjo de 5 tomados 3 a 3. Lembre que também você pode usar a outra fórmula que a gente viu anteriormente. Qual que é a outra fórmula que a gente estava usando? Arranjo 3 com 5 aqui. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Qual que é a fórmula? N fatorial, N menos P fatorial. O N é o maior número, então fica 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Então temos 5 fatorial, vou dar só uma simplificada aqui, 2 fatorial. Lembrando que 5 fatorial, o conceito de fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui eu posso simplificar e deixar 2 fatorial para cortar com o de baixo. Então esses dois já foram embora. Então ficou 5 vezes 4, que é 20. 20 vezes 3, 60. Então, o problema está resolvido. Ou seja, existem 60 maneiras de formar o pódio com aquelas 5 pessoas, onde esse pódio é para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Vamos em mais um exemplo que trata a parte de arranjos simples. O problema diz o seguinte: de quantas maneiras 8 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas 5 lugares? Então você tem 8 meninos. Eu vou supor que cada letra representa um menino. Então você tem A, B, C, D, E, F, G e H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas você tem apenas 5 lugares para que eles possam se sentar. De quantas maneiras esses meninos podem se sentar nesses bancos? Observe que, se aqui você tivesse colocado o menino A, o B, o C, o D e o E, é diferente de você colocar o A, o B, o C, o E e o D. Essas duas maneiras são diferentes. Eles sentaram em lugares diferentes, mesmo sendo os mesmos meninos. Ou seja, a ordem é extremamente importante. Então caímos em um caso de arranjo de 8 elementos, no caso os 8 meninos, tomados 5 a 5, porque são 5 lugares. Então, temos pela fórmula N fatorial
dividido por n menos p fatorial, que é 8 fatorial, 8 menos 5 fatorial. Eu vou desenvolver agora nessa etapa o 8 fatorial. Então teremos 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas eu vou deixar simplificado como 3 fatorial para a gente poder cancelar com esse de baixo, para não precisar fazer dois serviços. Observe que já foi embora. Então sobrou apenas 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Quando você fazer essa multiplicação, você vai encontrar 6.720. Portanto, existem 6.720 maneiras possíveis de você pegar os 8 meninos e colocar sentados em 5 lugares. Vamos no último exercício sobre arranjo simples. Um estudante tem 7 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sudeste do Brasil, cada um de uma cor? Então, recapitulando. O estudante tem 7 lápis de cores diferentes. Vou representar cada letra como se fosse uma cor. Então, tem A, B, C, D, E, F e G. Suponha que cada letra seja uma cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O objetivo dele é pintar cada estado da região sudeste do Brasil com uma cor diferente. Mas lembrando, então, os estados da região sudeste são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, são 4 estados. Então, outra coisa que cabe você analisar no começo do problema. Observe que se ele pintar São Paulo, por exemplo, de verde e o Rio de preto, é diferente dele pintar São Paulo de preto e o Rio de verde. Então, observe que a ordem é extremamente importante. Então, novamente, caímos num caso de arranjo, onde temos 7 cores, então arranjo com 7 elementos tomados 4 a 4, porque são 4 estados da região sudeste. Então, pela fórmula, n fatorial, n menos p fatorial. Lembrando que o 7 é o n e o 4 é o p. Então, ficamos com 7 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Ficamos com 7 fatorial dividido por 3 fatorial. O que é 7 fatorial? É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas vou deixar como fatorial, não vou abrir, para a gente poder cancelar agora com o de baixo. Então você ficou apenas com 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Quando você fazer essa multiplicação, você vai encontrar 840. Portanto, há 840 maneiras diferentes de pintar os estados do Sudeste usando as 7 cores. Agora vamos estudar combinações simples. Denominamos de combinações simples de n elementos tomados P a P, onde P é menor ou igual a n, os subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com os n elementos dados. Observe que está em negrito a palavra subconjuntos. E essa é a diferença crucial para arranjo. Por quê? Porque no arranjo, a ordem é extremamente importante. Já agora, as combinações, você tem subconjuntos. E quando você trata de subconjuntos, a ordem dos elementos não importa. Por exemplo, vamos no caso, você tem algumas pessoas, Ana, Paula, Pedro e João. E eu falo o seguinte, faça um grupo, de quantas formas eu posso fazer grupos com 3 pessoas?
com 3 pessoas. Então, um grupo seria Ana, Paula e Pedro. Um outro grupo, Paula, Ana e Pedro, não é um grupo diferente do primeiro. Na verdade, eles são o mesmo grupo. Então, observe que nesse caso a gente está tratando de subconjuntos, ou seja, a ordem não importa, diferentemente do arranjo. Se eu tivesse falado entre essas 4 pessoas de quantas maneiras podemos formar um pódio com 3 lugares, primeiro, segundo e terceiro, essas 2 maneiras seriam distintas, porque Ana em primeiro, Paula em segundo, Pedro em terceiro. Paula em primeiro, Ana em segundo e Pedro em terceiro. Seriam coisas diferentes. Então, cabe ressaltar a importância da leitura de determinada questão, porque essa leitura que te dará informações sobre qual método você deve usar para encontrar o número de combinações ou arranjos. Voltando ao estudo, já vimos como representar a permutação, o arranjo e as simbologias. Agora, a simbologia de combinação. É um C de combinação. Você pode tanto representar assim, ou dessa maneira, que é mais convencional, ou desta maneira. Todas as 3 maneiras estão corretas. Usaremos com maior frequência essa maneira, que representa o número total de combinações de N elementos tomados POP. E é dado por essa fórmula aqui. Eu não terminei a fórmula ainda. Observe que essa fórmula, na verdade, é do arranjo. O diferencial é você multiplicar o denominador por P fatorial. E esse fator aqui é proveniente do fato que eu já havia dito que nas combinações a ordem dos elementos não importa. Então a fórmula que você vai usar é essa, quando o problema se tratar de combinações, ou seja, desses agrupamentos onde a ordem não influencia. Então vamos agora resolver um exercício que trata de combinações simples. Eu vou ler para vocês. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete tendo à sua disposição 11 atletas que jogam em qualquer posição? Então, na verdade, você tem 11 atletas. Vou representar por letras. Por número mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E você quer formar o time de basquete. Você sabe que no jogo de basquete você tem 5 jogadores. Então, outra coisa, observe que o time formado pelos jogadores 1, 2, 3, 4 e 5 é o mesmo time com o jogador 2, 3, 1, 4 e 5. Leiam o problema e observe que em qualquer posição, eles podem jogar em qualquer posição. Então, tanto esse de cima quanto o de baixo é a mesma coisa. Então, nosso problema recai num caso de combinação simples. Combinação de que maneira? Combinação de 11, que estão à disposição, tomados 5 a 5, que é a quantidade de jogadores que entram num jogo de basquete. Então, temos a fórmula n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, vai ficar 11 fatorial, o n é 11 e o p é 5. Então, fica 5 fatorial, 11 menos 5 fatorial. Então, fica 11 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 11 menos 5, 6 fatorial. Eu vou abrir o 11 de cima até cancelar com esse 6 fatorial. Então, vai ficar 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas eu não vou abrir, vou deixar 6 fatorial para cancelar com o de baixo. Então, observe que você cancelou e
por enquanto você está aqui no problema. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vou aumentar um pouco aqui. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Dividido por 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui não teve como cancelar. Você vai fazer a multiplicação toda em cima, fazer a multiplicação toda embaixo e fazer a divisão. Quando você fazer a divisão, você vai encontrar 462. Ou seja, podemos formar 462 times de basquete diferentes com 11 atletas. E vamos para o último exemplo sobre combinações simples. Vou ler para vocês. Quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispomos de 10 frutas diferentes? Então, você tem 10 frutas. A fruta 1, a fruta 2, a fruta 3, a fruta 4, a fruta 5, a fruta 6, a fruta 7, a fruta 8, a fruta 9 e a fruta 10. A salada deve conter exatamente 4 frutas. Então observe que se você colocasse as frutas 3, 4, 5 e 6, seria a mesma salada de frutas se eu colocar a fruta 4, 3, 6 e 5. Então observe que trata aqui de subconjuntos, ou seja, a ordem não é importante, então não é arranjo, se trata de combinação. Que tipo de combinação? Combinação com 10 elementos tomados 4 a 4. Então pela fórmula vai ficar 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 10 menos 4 fatorial. Observe que aqui dentro você tem que resolver a conta primeiro. Então vai ficar 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Vou abrir esse fatorial até chegar em 6 fatorial. Então temos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Podemos cancelar esse com esse. Ficamos com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando você multiplicar em cima no numerador e multiplicar o denominador e fazer a divisão, você vai encontrar 210. Ou seja, podemos formar 210 saladas com 4 frutas, dispondo de 10 frutas diferentes.